Olá! Hoje a gente vai analisar um assunto bem complexo e que continua dando o que falar. O inquérito das fake news, que começou lá em março de 2019. Vamos usar como base uma análise do Felipe Moura Brasil, que saiu em O Antagonista e na Cruzoé. A ideia é investigar o que o autor chama de a verdadeira história por trás disso tudo. Ele diz que a versão mais comum, bom, talvez não conte tudo. Exato. É uma leitura que, assim, muda um pouco o foco inicial, né? Em vez de ser só sobre ataques de apoiadores do Bolsonaro, essa análise liga o começo do inquérito à Lava Jato e a pressões ali sobre ministros do STF. Certo, então vamos por partes. O começo de tudo, segundo essa visão, não seria bem os ataques virtuais. Seria um artigo. Um artigo de um procurador da Lava Jato, o Diogo Castor de Matos, de 9 de março de 2019. O que tinha nesse artigo? E esse artigo era um alerta forte, falava de uma suposta articulação na STF para, tipo, reclassificar propina como caixa 2. Isso significaria tirar casos da Justiça Federal e mandar para eleitoral. Matos disse que isso podia ser o fim da Lava Jato. Ele mencionou a estrutura limitada da Justiça Eleitoral para esses crimes e falou em ataques covardes engendrados nas sombras. Era pesado. Uma denúncia vinda direto da Força Tarefa. E qual foi a reação no STF que a fonte descreve? Olha, segundo o texto, o Dias Toffoli, que era o presidente do STF na época, reagiu na hora. No dia 13 de março, ele pediu uma investigação sobre o que o Matos disse, mas não como um debate jurídico, sabe? Foi mais na linha de possível calúnia, difamação contra a justiça eleitoral e o próprio STF. Tentou criminalizar a crítica, basicamente. E aí, no dia seguinte, 14 de março, veio a abertura oficial do inquérito. Isso. O Toffoli instaurou por portaria e já nomeou o Alexandre de Moraes como relator. E o interessante que a análise aponta é que os alvos que circulavam no início não eram, assim, principalmente os bolsonaristas. Falava-se mais do próprio Matos, do Deltan Dallagnol, gente da Lava Jato, e também de uma investigação da Receita Federal sobre movimentações financeiras das esposas do Toffoli e do Gilmar Mendes. Ah, essa investigação da Receita que depois o Moraes mandou parar, né? Essa mesma. Ele suspendeu essa apuração mais tarde, sim. E logo depois desse começo veio aquele episódio bem barulhento, a censura da reportagem da Cruzoé. Como isso se encaixa? Pois é, isso foi em abril de 2019. O Moraes determinou a retirada da matéria que falava do codinome O Amigo do Meu Pai, que seria supostamente uma referência ao Toffoli, em documentos da Odebrecht. O Toffoli classificou como mentiras, ataques às instituições. Teve reação contrária, né? Lembro do ministro Celso de Mello. Sim, o Celso de Mello defendeu a liberdade de imprensa, mas a censura aconteceu. Dias depois, o Moraes voltou atrás, revogou. Mas a confirmação oficial da informação do codinome só veio bem depois no relatório do Fachin. O autor da análise vê isso como o início de uma estratégia, quer dizer, usar a defesa da democracia para justificar medidas mais duras. A análise também faz uma ponte entre o inquérito e outras questões delicadas da época, como uma suposta proteção ao Flávio Bolsonaro e também a história da CPI da Lava Toga. Sim? Conecta esses pontos. Em julho de 2019, o Toffoli deu aquela decisão que paralisou investigações baseadas em dados do COAF e da Receita sem ordem judicial prévia. Essa medida, bom, acabou beneficiando o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, né? Aquele esquema dos assessores, e também aquelas apurações sobre as esposas dos ministros. E, ao mesmo tempo, segundo relatos de senadores que a fonte cita, como o Major Olímpio, havia uma pressão forte da família Bolsonaro para barrar a CPI da Lava Toga. A CPI que investigaria ministros do STF? Exato, inclusive o Toffoli. A fonte menciona que o senador Eumano Ferrer teria retirado a assinatura crucial depois de pressão e talvez incentivos do governo. E a CPI não saiu. Então, o ponto central da análise é essa, digamos, ironia. O foco pesado nos alvos bolsonaristas só veio bem mais tarde. É isso. Maio de 2020, mais ou menos. A tese principal do texto é que o inquérito nasceu com um objetivo primário diferente. Seria blindar figuras do STF, da Lava Jato e dessas investigações fiscais, reportagens incômodas. Nessa visão, as ações dos bolsonaristas depois, embora graves, teriam funcionado como uma justificativa conveniente, talvez uma cortina de fumaça para os motivos originais.
Entendi. Então, resumindo essa perspectiva da fonte, de um lado, a narrativa pública de combate à desinformação, fake news, e do outro, essa interpretação de que as motivações iniciais seriam mais ligadas à autoproteção institucional, ao embate com a Lava Jato, e a questão bolsonarista entrou com força na equação só mais pra frente. Exato. Entender essa cronologia, essas conexões que o autor propõe, dá mais uma camada para a gente analisar as disputas de poder, né? E os limites da liberdade de expressão, as relações complexas entre as instituições no Brasil naqueles anos. Mostra como diferentes interesses podem ter se cruzado ali. Fica então uma reflexão, partindo dessa análise específica, e momentos de grande tensão política e institucional, será que os motivos que são ditos publicamente para certas ações correspondem sempre aos verdadeiros motores por trás delas? Ou aos efeitos que elas acabam tendo, mesmo sem querer? É algo para se pensar.